A fazenda Valença sempre foi conhecida pela imensidão. Campos de soja ondulando até onde a vista alcançava, cercas intermináveis, galpões de madeira que guardavam segredos antigos. Mas, para Henrique Valença, herdeiro do Império Rural, aquela grandeza nunca significou liberdade. Desde criança ele ouviu que seu destino era administrar tudo aquilo, casar-se com a mulher que a família escolhesse e manter o nome Valença impecável, acima de qualquer sentimento humano. Naquela manhã, Henrique caminhava pela fazenda tentando fugir por alguns minutos do peso de ser o futuro patriarca. O noivado arranjado se aproximava, reuniões com empresários o sufocavam, e até a respiração parecia calculada pelos outros. O que ele não sabia era que aquele dia, aparentemente igual a tantos outros, mudaria sua vida para sempre. No mesmo horário, Isabela Nunes chegava à fazenda pela primeira vez como funcionária. Era sua primeira grande oportunidade de emprego fixo. Vinha de uma vida marcada por perdas, dificuldades e jornadas longas, mas carregava nos olhos uma força rara, capaz de iluminar mesmo os lugares mais áridos. Tinha aprendido desde cedo que o mundo tratava pessoas como ela, negra, humilde, mulher, com desconfiança e exigências injustas. Ainda assim, sua postura era ereta, o olhar firme, e o coração, apesar das cicatrizes, ainda acreditava em recomeços. Enquanto caminhava pela estrada de terra observando os detalhes daquele novo universo, Isabela não percebeu o barulho crescente de um cavalo vindo em disparada. O animal, assustado pelo barulho de um trator, corria sem direção. Quando ela se deu conta, era tarde demais. O cavalo vinha direto em sua direção. Ela tentou sair do caminho, mas tropeçou, caindo na poeira vermelha. Henrique viu a cena de longe e correu. "Ei, cuidado!" gritou, enquanto o cavalo se aproximava perigosamente. Ele se lançou sobre ela no último instante, puxando-a para fora da trajetória do animal. Os dois rolaram pela terra, levantando uma nuvem de poeira que se misturou ao som forte do coração de ambos. Quando pararam, Henrique ainda a envolvia com os braços, protegendo-a, mesmo com a respiração acelerada. Isabela, assustada, tentou se levantar, mas sentiu o tornozelo torcido. Você está bem?" perguntou Henrique, com genuína preocupação. "Acho que sim. Só não esperava ser atropelada no meu primeiro dia." Ela respondeu, tentando transformar o medo em sorriso. Henrique riu, surpreendido pela coragem dela diante do susto. Foi então que, pela primeira vez, seus olhares se encontraram de verdade. E naquele instante, no meio do barro do susto do desconhecido, algo inexplicável aconteceu. Um silêncio profundo se instalou, o tipo de silêncio que só existe quando duas almas se reconhecem antes mesmo de se conhecerem. Ele a ajudou a ficar de pé, apoiando sua mão nas costas dela com delicadeza. "Me desculpe por isso. Não deveria ter acontecido", murmurou. "Não é culpa sua", disse Isabela, limpando a poeira da roupa. O cavalo estava assustado. "Agradeço pela ajuda." "Henrique." Ele se apresentou. Isabela. O som do nome dela ficou preso na mente dele por alguns segundos, como se tivesse peso, significado, propósito. Algo nele mudou, ainda que ele tentasse esconder. Antes que pudessem continuar a conversa, o capataz se aproximou visivelmente desconfortável. "Doutor Henrique, não sabia que já tinha chegado." Depois olhou Isabela com certo desprezo velado. "A nova contratada, né?" Henrique percebeu o tom, franziu o senho. Algo nele já queria defendê-la, mesmo sem motivo aparente. "Sim", respondeu Isabela, erguendo o queixo para não demonstrar fraqueza. Henrique a observou enquanto ela seguiu o capataz até o alojamento. Cada passo que ela dava parecia gravar algo dentro dele. Ele tentou se convencer de que era apenas preocupação, apenas responsabilidade, mas uma parte profunda de seu coração sabia que aquilo não era comum. Na varanda da sede, Dona Esther Valença, mãe de Henrique, assistiu de longe. Seus olhos estreitaram ao ver o filho sujo de terra, conversando com uma funcionária recém-chegada. Ela se virou, com a convicção fria de quem conhece bem o poder do escândalo. "Isso não pode acontecer", murmurou para si mesma.
Enquanto isso, Isabela respirava fundo, tentando controlar a dor no tornozelo e o turbilhão de emoções. O toque dele, o olhar dele, a preocupação sincera, tudo aquilo a confundira. Ela sabia o que era se apaixonar por alguém que nunca poderia amar de volta. Já tinha aprendido a evitar ilusões. Mas o destino, naquele dia, tinha decidido outra coisa. E a partir desse encontro improvável, começaria uma história capaz de ferir, transformar e marcar para sempre duas vidas que jamais deveriam ter se cruzado. Os primeiros dias de Isabela na fazenda foram marcados por silêncio, observação e esforço. Ela acordava antes do sol, organizava o celeiro, limpava os equipamentos, cuidava dos animais. Trabalhava com precisão, mas carregava no semblante uma cautela permanente, como se sempre esperasse que alguém a julgasse antes mesmo de conhecê-la. Henrique, por outro lado, tentava seguir sua rotina habitual de administrar as contas, visitar os pastos, supervisionar os setores da fazenda. Mas apesar de todos os compromissos, sua mente parecia sempre retornar a um único ponto: Isabela. Era involuntário, quase instintivo. Onde quer que ele estivesse, seus pensamentos se desviavam para o jeito calmo como ela falava, a forma determinada como caminhava, a dignidade com que enfrentava os olhares desconfiados ao seu redor. Ele não admitia isso nem para si mesmo, mas algo ali o atraía de maneira intensa, quase proibida. Na terceira manhã, Henrique a viu na estrebaria, tentando arrastar um saco de ração pesado demais para ela. Ele se aproximou com cuidado, quase com medo de assustá-la. "Deixe, eu ajudo", disse segurando o outro lado do saco. Isabela ergueu os olhos, surpresa. "Não precisa, Sr. Henrique. Eu dou conta. Eu sei que dá. Mas não custa dividir o peso às vezes." Ela hesitou. Estava acostumada a lidar sozinha com tudo. Aceitar ajuda significava dar espaço para algo que talvez não pudesse controlar. Mas naquele momento percebeu que recusá-lo soaria rude demais. "Obrigada, então", respondeu finalmente. Henrique colocou o saco no lugar correto e observou enquanto ela organizava o restante do material. "Como está o tornozelo?", perguntou ele, tentando soar casual. "Melhorando. Só um pouco dolorido. Se quiser, posso pedir para o médico da fazenda dar uma olhada." "Não precisa. Eu juro que já estou quase boa." O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Na verdade, pareceu criar entre eles uma espécie de ponte invisível. Henrique tinha vontade de perguntar sobre sua vida, sobre sua família, sobre quem ela era antes de chegar ali. Mas temia ultrapassar algum limite. Isabela, por sua vez, sentia o peso daquele interesse. E isso a preocupava. Ela sabia como pessoas como ela eram tratadas quando envolvidas, mesmo que injustamente com alguém da posição de Henrique. Já tinha visto histórias assim terminarem mal demais. Por isso, manteve a postura firme, tentando limitar qualquer proximidade. No entanto, o destino parecia decidido a colocá-los no mesmo caminho. Na tarde daquele mesmo dia, uma chuva repentina caiu forte, derrubando galhos e molhando tudo. Isabela ficou presa no galpão enquanto tentava proteger algumas ferramentas da água. Henrique, que retornava da sede, correu até lá para ajudá-la. "Você vai acabar doente", ele disse, entrando encharcado. "As ferramentas iam se estragar", ela respondeu, ofegante, lutando para arrumar tudo. "Você se preocupa com tudo menos consigo mesma." A frase o pegou de surpresa. Ele não tinha planejado dizê-la. Saiu como um reflexo, quase como se estivesse falando sobre si mesmo também. A chuva intensificou-se, transformando o telhado num tambor de gotas violentas. Sem alternativa, os dois ficaram ali, dentro daquele galpão de madeira, ouvindo a tempestade rugir ao redor. Era como se o mundo tivesse parado, deixando apenas o som da chuva e o silêncio cheio de significados entre eles. "De onde você veio?", perguntou Henrique, quebrando a barreira que ambos tentavam manter. Isabela olhou para ele por alguns segundos, como se ponderasse se deveria responder. "De um lugar simples. Perdi minha mãe cedo. Depois disso, tive que trabalhar cedo também. Vim para cá para recomeçar." "Sinto muito", disse ele, com uma sinceridade que a desarmou.
Não precisa sentir. A vida é assim. Só tento seguir em frente. Henrique se aproximou um pouco sem tocá-la, apenas o suficiente para que ela sentisse sua presença de forma intensa. Eu admiro isso, confessou. Isabela desviou o olhar imediatamente. Não precisa me admirar, senhor. Sou só uma funcionária. Não fale assim. Você é mais do que isso. Para mim, talvez, mas não para os outros. A dor naquela frase atingiu Henrique como um golpe invisível, e ele percebeu naquele instante o quanto Isabela carregava nas costas. Não apenas o peso do trabalho, mas o peso do mundo. A chuva diminuiu, mas o ar entre eles parecia mais carregado do que antes. Henrique abriu a porta do galpão e olhou para o céu finalmente clareando. Se precisar de qualquer coisa, realmente qualquer coisa, pode falar comigo, disse ele. Isabela apenas assentiu, mas sua expressão revelava uma mistura perigosa, medo e esperança. Um equilíbrio frágil, prestes a desabar. Ao voltarem para a sede, Dona Esther observava pela janela. E o olhar dela era tão gelado e calculado que poderia derrubar qualquer ponte antes mesmo de ser construída. Ela murmurou novamente, desta vez com mais convicção. Isso não vai acontecer. Não enquanto eu estiver viva. Mas o universo já havia tomado sua decisão, e o que nascia ali, tímido, silencioso, mas inevitável, estava prestes a se tornar grande demais para ser escondido. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha certeza. Quanto mais Isabela tentava manter distância, mais o destino a empurrava na direção de Henrique. Mesmo quando não estavam próximos fisicamente, era como se o ar carregasse a presença do outro. Um pensamento constante, um ímã silencioso. Henrique, acostumado a controlar tudo ao seu redor, as contas da fazenda, os funcionários, os negócios da família, descobriu que não conseguia controlar a própria inquietação quando sabia que Isabela estava por perto. Era como se cada movimento dela, cada palavra, cada gesto simples, despertasse nele algo que ele jamais experimentara. Algo verdadeiro. Ele tentava esconder isso, tentava se convencer de que era apenas preocupação, humanidade, senso de justiça, mas a verdade começava a vazar pelas frestas dos seus pensamentos. Naquela noite, o céu mudou de humor. Nuvens espessas cobriram a lua e um vento forte começou a uivar entre as árvores. A previsão era de tempestade, mas ninguém imaginou que seria tão violenta. Por volta das 8, quando a maioria dos trabalhadores já descansava nos alojamentos, Henrique ouviu gritos vindos do celeiro. Ele correu, acompanhado apenas da luz fraca de uma lanterna. O vento levantava poeira. O trovão estourava no céu como canhão. Ao entrar no celeiro, encontrou Isabela tentando prender uma das janelas que a ventania arrancara. O pedaço de madeira ameaçava soltar completamente, balançando perigosamente. "Isabela, saia daí, é muito arriscado!" gritou ele. Ela olhou rapidamente, os cabelos revoltos pelo vento. "As ferramentas vão molhar, a madeira já está soltando. Se essa chuva entrar aqui, perde tudo." Mais um estalo ecoou. A janela bateu com força, e num instante de descuido a ponta da madeira atingiu o braço de Isabela. Ela caiu, soltando um pequeno grito. Henrique correu até ela. "Você está machucada? Me deixe ver." A lanterna iluminou o corte no braço dela. Não muito profundo, mas sangrando o suficiente para arrancar seu fôlego de preocupação. "Eu estou bem," ela murmurou, tentando se levantar sozinha. "Não está," ele respondeu com firmeza, segurando-a pelo ombro antes que tentasse forçar o corpo novamente. "Sente-se aqui." Ele a levou até um banco improvisado no canto do celeiro, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, como se quisesse derrubar tudo. A chuva agora caía pesada, transformando o mundo ao redor em borrões de água e sombra. Henrique abriu o kit de primeiros socorros, as mãos tremendo mais do que ele admitiria. "Ah, isso vai arder um pouco," avisou, aproximando o algodão com antisséptico. Isabela assistiu, silenciosa, incapaz de entender por que aquele homem, tão distante de sua realidade, se importava tanto. Quando o produto tocou a pele dela, ela ofegou. Henrique automaticamente segurou sua mão. "Desculpe," disse ele de imediato. "Não, está tudo bem," ela respondeu,
a voz baixa, quase um sussurro. Por alguns segundos ficaram ali, as mãos entrelaçadas sem perceber. O silêncio preenchido apenas pela tempestade. O toque era simples, mas tinha a intensidade de um grito preso no peito de ambos. Henrique foi o primeiro a tomar consciência. Soltou lentamente a mão de Isabela, como quem larga algo precioso, mas proibido. Você não precisava se arriscar assim, disse ele, tentando recuperar o controle. É meu trabalho. E eu não gosto de ver as coisas estragando, respondeu ela. Você sempre carrega o mundo nas costas? A pergunta a pegou desprevenida. Isabela desviou o olhar, encarando a escuridão além da porta do celeiro. Desde pequena, a vida não me deu muita chance de descansar. E quem te ajuda? Insistiu ele. Ela respirou fundo. Ninguém. Por isso eu tento não depender de ninguém também. A sinceridade daquela confissão atingiu Henrique como um golpe suave, porém certeiro. Ele se sentou ao lado dela cuidadosamente, como se estivesse se aproximando de algo frágil e poderoso ao mesmo tempo. Você não precisa ser forte o tempo todo, disse ele, a voz baixa. Às vezes, alguém pode dividir o peso. Isabela sentiu o peito apertar. Aquela frase mexia com tudo que ela tentava manter trancado. Ela o olhou finalmente, e ali, naquele instante, no meio da tempestade, nos olhos dele havia algo impossível de ignorar. Verdade. Não era piedade, nem obrigação. Era sentimento. Henrique, ela disse, tentando afastá-lo antes que ambos cruzassem uma fronteira perigosa. Eu sei, interrompeu ele, como se pudesse ouvir o que ela pensaria a seguir. Eu sei que não deveria. Que isso pode complicar tudo. E então, o mundo pareceu parar por um momento. A chuva diminuiu. O vento acalmou. O silêncio se instalou entre eles. Era como se a fazenda inteira prendesse a respiração. Henrique ergueu a mão, devagar, como quem pede permissão sem dizer uma palavra. Mas antes que pudesse tocar o rosto dela, o barulho de passos ecoou perto da porta. O capataz apareceu, assustado com a tempestade. Doutor Henrique, a dona Esther está perguntando do senhor. E... Ele olhou para Isabela, percebendo a cena. E quer falar com a funcionária nova também. O olhar dele foi rápido, mas suficiente para anunciar o início dos boatos. Henrique sentiu o coração acelerar. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A tempestade, afinal, estava só começando. Os dias que se seguiram à tempestade foram estranhamente silenciosos para Isabela. Embora a chuva tivesse ido embora, ela sentia como se uma nuvem escura a acompanhasse. Depois do que acontecera no celeiro, depois do olhar do capataz, depois de ouvir o nome de Dona Esther, algo dentro dela sabia que aquele mundo não perdoaria facilmente um simples gesto de proximidade entre ela e Henrique. E mesmo assim, o coração insistia em bater mais rápido sempre que ele aparecia. Na manhã seguinte, Isabela tentou evitar qualquer encontro. Saiu mais cedo, isolou-se nos setores mais distantes da fazenda, focou-se no trabalho, ao ponto de sentir dores nas mãos. Mas não adiantou. O pensamento de Henrique a perseguia como um eco que se recusava a desaparecer. Henrique, por sua vez, parecia lutar contra a própria inquietação. Reuniões, pagamentos, fornecedores, tudo parecia irrelevante quando comparado ao desejo crescente de falar com ela, entender o que Isabela estava sentindo, garantir que ela estava bem. Mas, acima de tudo, havia algo maior. O medo de que o mundo ao seu redor começasse a perceber aquilo que ele próprio ainda não tinha coragem de admitir. No fim da tarde, quando o sol se punha num laranja queimado que tingia todo o campo, ele finalmente a encontrou perto dos currais, empilhando sacos de ração. Isabela, chamou ele com a voz carregada de urgência. Ela congelou apertando os dedos no saco pesado, como se isso fosse suficiente para impedi-la de tremer. Senhor Henrique, eu estava ocupada. Você está evitando falar comigo, disse ele direto. Ela respirou fundo. Não estou evitando, só estou trabalhando. Não minta para mim, insistiu, dando mais um passo para perto. Aconteceu alguma coisa? É por causa da tempestade, do capataz, da minha mãe? O olhar de Isabela vacilou. Não é sobre você.
É sobre o que acontece com pessoas como eu quando se aproximam de pessoas como você. A frase caiu entre eles como uma pedra no silêncio. Henrique sentiu o peito arder. Eu não vejo posição, Isabela. Eu vejo você. Mas o mundo vê, ela retrucou firme. Então que o mundo veja o que quiser, devolveu ele, com uma intensidade que a assustou e a tocou ao mesmo tempo. O vento da tarde soprou forte, levantando poeira, trazendo o cheiro da terra molhada dos últimos dias. Isabela desviou o olhar, tentava manter a racionalidade, tentava proteger a si mesma, mas o coração, esse já tinha ido longe demais. Henrique, eu não posso, disse ela, a voz baixa, quase suplicante. Não posso dar espaço para um sentimento que não deveria existir. Eu já vivi coisas suficientes para saber o que acontece quando gente como eu é envolvida em ilusões. Ele a encarou com uma dor que parecia antiga, embora tivesse nascido ali, naquele momento. Não é ilusão. Isabela virou o rosto para ele, e aquilo foi a última gota, porque pela primeira vez ela viu nos olhos de Henrique algo que não tinha visto em mais ninguém. Verdade pura, desejo, respeito, admiração, e algo ainda maior que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Henrique se aproximou mais, devagar, como se temesse que um movimento brusco a fizesse fugir. Você realmente acha que eu escolheria passar por tudo isso se fosse só curiosidade? O coração dela disparou. Não diga coisas assim, por favor. Ela sussurrou. Eu digo porque é a verdade. A voz dele estava rouca, carregada de emoção. Desde o dia em que te vi pela primeira vez, desde aquele cavalo, algo em mim mudou. E eu não consigo mais fingir que não sinto. O silêncio que se seguiu era pulsante, vivo, quase doloroso. Isabela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia um brilho neles, mistura de medo, desejo e tristeza. E então Henrique fez o que vinha tentando evitar desde o primeiro dia. Ergueu lentamente a mão e tocou o rosto dela. Foi um toque leve, quase etéreo, mas que fez o mundo inteiro desaparecer. Isabela deveria ter se afastado. Deveria ter afastado a mão dele, dito não, lembrado de tudo que já sofreu. Mas ela não conseguiu, porque naquele instante, o que existia ali era algo que ela nunca tinha sentido. Algo que parecia maior do que a razão, maior do que os limites impostos por qualquer barreira social. Henrique aproximou o rosto do dela com hesitação, como quem pede permissão sem palavras. Se você disser para eu parar, eu paro, ele murmurou. Isabela sentiu o coração implorar em silêncio. Eu não consigo dizer. E então aconteceu. O beijo. Lento, profundo, cheio de medo e coragem ao mesmo tempo. Era como se duas almas se encontrassem pela primeira vez depois de anos perdidas. Como se ambos dissessem tudo o que nunca tiveram força para confessar. Quando se afastaram, Isabela respirava rápido, o olhar marejado. Henrique, isso não pode acontecer de novo. Já aconteceu, ele respondeu, a voz firme. E eu não vou fingir que não importa. Isabela deu 2 passos para trás, tentando recuperar o próprio eixo. Se alguém tiver visto, se alguém comentar, a culpa cai toda em mim. E você sabe disso. Henrique avançou um passo. Eu assumo tudo, eu enfrento tudo. Não é você que paga o preço primeiro, ela disse, com a dor de quem já conhecia a vida. Sou eu. E antes que ele pudesse responder, o capataz surgiu de longe, observando por alguns segundos antes de continuar o caminho. Mas era tempo suficiente para Isabela perceber. Alguém tinha visto. Alguém tinha percebido. E o medo tomou conta dela. Henrique, por favor, vá embora, pediu ela, quase chorando. Antes que tudo piore, ele hesitou. Mas o olhar dela, misturado entre amor e desespero, o obrigou a recuar. Henrique se afastou devagar, o coração despedaçado e inflamado ao mesmo tempo. Isabela ficou sozinha, sentindo nos lábios o gosto de um amor proibido. E nas costas, o peso de uma tempestade que estava prestes a cair mais forte do que todas as outras. A notícia do beijo não demorou a se espalhar pela fazenda.
Não eram palavras exatamente. Eram olhares. Olhares longos demais, sussurros curtos demais, silêncio pesado demais. Bastou isso para que Dona Esther Valença sentisse que algo estava errado. Mãe não precisa de provas. Só precisa sentir o cheiro da mudança no ar. Naquela noite, ela chamou Henrique para a sala principal, um ambiente decorado com móveis antigos e retratos da família, pendurados nas paredes, como testemunhas silenciosas do passado. Henrique, precisamos conversar, disse ela, com o tom que ele mais temia. Henrique se manteve firme, mas algo em seu peito já antecipava o pior. Sobre o quê, mãe? Sobre a nova funcionária. Essa... Isabela. Henrique estremeceu. O que tem ela? Esther caminhou lentamente, como uma pantera prestes a atacar, segurando a barra do vestido com rigidez. Eu ouvi comentários. Não sobre trabalho, sobre você, sobre ela, e sobre algo que jamais deveria ter acontecido. Henrique fechou os olhos por um instante. Mãe, não negue, ela disparou a voz mais alta do que pretendia. Eu vi vocês, no pasto, perto dos currais. Eu vi a forma como você a olhava. Não é o olhar de um patrão por sua funcionária. Henrique inspirou fundo, deixando o silêncio confesso cair entre os dois. O que você viu é verdade. Dona Esther levou a mão ao peito. Você enlouqueceu? Vai jogar fora seu futuro, sua reputação, sua vida, por uma mulher que você mal conhece? Henrique arregalou os olhos indignado. Não fale dela desse jeito. Isabela é digna, trabalhadora, forte. E é isso que ela deve continuar sendo. Trabalhadora, gritou Esther. Não se mistura o sangue Valença com alguém sem origem, sem nome, sem posição. Aquela frase cortou o ar como uma lâmina. Henrique deu um passo à frente. Ela tem nome e tem valor. Muito mais do que essas famílias ricas e vazias que você insiste em colocar no meu caminho. O tapa veio rápido, não forte fisicamente, mas devastador emocionalmente. Você vai se afastar dela, ordenou Esther, a voz trêmula de raiva. Vai se casar com Clara Soares como combinado e tudo volta ao lugar. Eu não vou, disse Henrique firme, com os olhos marejados. Vai, porque se não for por bem, eu mesma me encarrego de tirar essa menina da nossa fazenda, a qualquer custo. Henrique sentiu o mundo tremer sob seus pés. Sim, sua mãe era capaz. Capaz de tramar, de humilhar, de destruir vidas se fosse necessário. Ele saiu da sala sem dizer mais nada. Caminhou até o quarto, sentindo o coração pesar como chumbo. Do lado de fora, Isabela varria a varanda dos alojamentos, sem saber que sua vida estava prestes a virar um pesadelo. Porque naquela noite, quando o silêncio dominou a fazenda, Dona Esther já se reunia com alguém na sala de visitas, Clara Soares. E juntas, duas mulheres movidas por orgulho e obsessão, decidiram que Isabela Nunes não ficaria mais entre elas e o que consideravam o destino de Henrique. A guerra havia começado. Na manhã seguinte, Isabela sentiu algo estranho no ar. Todos a olhavam diferente. Não era só curiosidade, era algo mais afiado, mais cruel. Um julgamento silencioso que pesava como pedra sobre seus ombros. Enquanto limpava o salão principal, ouviu passos e ergueu o olhar. Dona Esther entrou acompanhada de Clara Soares, a noiva arranjada de Henrique. Clara vestia um sorriso de porcelana, falso, perfeito e ameaçador. Você é Isabela, certo? Perguntou Clara, como se estivesse diante de um objeto, não de uma pessoa. Sim, senhora, respondeu Isabela, erguendo o queixo com firmeza. Dona Esther cruzou os braços. Deixe que eu seja direta. Você não pertence a este lugar. E não pertence ao meu filho. Isabela sentiu o golpe, mas permaneceu em silêncio. Clara deu 2 passos à frente. Você não faz ideia do tamanho do problema que criou. Henrique é importante demais para se envolver com alguém como você. Foram palavras calculadas para ferir, mas Isabela permaneceu firme, mesmo que por dentro cada sílaba fosse uma faca. Eu respeito o Sr. Henrique, disse ela com educação. Nunca fiz nada que desrespeitasse esta casa. Esther sorriu. Um sorriso frio. Um sorriso que precedia um golpe devastador. Naquela tarde, quando Isabela voltou ao alojamento,
encontrou a polícia na porta da fazenda. 2 oficiais conversavam com Esther, enquanto Clara observava de braços cruzados. Isabela Nunes? Perguntou o policial. Ela gelou. Sim, sou eu. Você está sendo investigada pelo roubo de joias pertencentes à senhora Esther Valença. O mundo caiu aos pés dela. Eu jamais, tentou dizer, mas o policial já colocava a mão em seu braço. Achamos isso no seu quarto, disse o outro oficial mostrando um pequeno estojo com 2 joias brilhantes. Isabela levou as mãos à boca. Nunca tinha visto aquilo na vida, mas todos ali já a julgavam. Todos, menos um. Henrique surgiu correndo, o rosto transtornado. O que está acontecendo? Seu funcionário roubou as minhas joias, Henrique, disse Esther fria. Isso é mentira, gritou ele. A Isabela nunca faria isso, mas as joias provariam o contrário. Isabela chorava sem conseguir se defender. Eu não fiz isso. Eu não pude ter feito isso. Alguém colocou isso no meu quarto. Henrique tentou impedir a polícia, mas eles tinham ordem de condução. Esther, de braços cruzados, assistiu a tudo com a vitória nos olhos. Isabela foi levada à viatura como uma criminosa, e quando Henrique tentou abraçá-la, o policial o afastou. O último olhar de Isabela antes da porta se fechar era um pedido silencioso, desesperado, doloroso. Henrique sentiu o chão desaparecer. Eles tinham conseguido. Isabela estava destruída. Mas ele não deixaria isso assim. Isabela passou horas na delegacia, respondendo perguntas, ouvindo acusações que rasgavam o pouco de dignidade que lhe restava. Não havia provas além das joias, plantadas, e dos testemunhos falsos que Clara e o capataz haviam ensaiado. No fim da noite, sem provas mais graves, ela foi liberada. Mas quando saiu, sentiu como se não tivesse mais chão, mais nome, mais vida. A humilhação já tinha sido feita. Henrique estava esperando na porta da delegacia. Ele correu até ela. Isabela, graças a Deus você está bem. Ela deu um passo para trás. Não por medo, mas por dor. Não venha, disse ela, a voz quebrada. Isso não vai parar enquanto eu estiver perto de você. Henrique tentou segurá-la. Eu vou provar sua inocência. E até lá? Ela perguntou, com lágrimas descendo pelo rosto. Quantas vezes mais vão destruir minha reputação, minha vida, minha alma? Henrique engoliu o choro. Eu amo você. Ela fechou os olhos com força. Eu também amo você. A frase saiu, cravada, verdadeira, irreversível. Mas amor não é suficiente quando o mundo inteiro quer nos esmagar. Henrique caiu de joelhos diante dela. Não me deixa, por favor. Ela se afastou, tremendo. Eu preciso ir. É a única forma de te salvar. E Isabela caminhou até o ponto de ônibus, carregando apenas a roupa que vestia e o coração em ruínas. Henrique assistiu ao ônibus partir, e naquele momento jurou que encontraria a verdade, nem que isso lhe custasse a própria vida. Henrique passou dias sem dormir. Investigou cada detalhe, conversou com funcionários, revirou câmeras antigas, mexeu em documentos da casa, até encontrar o fio solto que precisava. O capataz. Ele tinha ido ao quarto de Isabela no dia anterior ao roubo. Henrique o pressionou até fazê-lo confessar. Foi a dona Esther e a senhorita Clara. Eles mandaram eu colocar as joias lá. Eu não tive escolha. O mundo de Henrique desmoronou. Mas também reacendeu algo. Justiça. Ele pegou o carro e dirigiu até a cidade para contar tudo a Isabela. Mas alguém estava um passo à frente. O pai de Clara, o poderoso deputado Álvaro Soares, havia descoberto que Henrique tinha a confissão e, para proteger a filha e o casamento arranjado, ordenou que o rapaz sofresse um acidente antes de abrir a boca. Na estrada, a quilômetros da cidade, Henrique percebeu tarde demais a caminhonete que vinha em sua direção. Um impacto violento. Vidros explodindo, metal retorcendo. O carro capotou 3 vezes antes de cair numa ribanceira. Isabela, na pensão simples onde estava hospedada, recebeu o telefonema de um funcionário desesperado. O Henrique sofreu um acidente. Ele está no hospital. Tá muito mal. O coração dela parou. Ela saiu correndo sob a chuva, sem pensar, sem respirar, sem sentir.
No hospital, quando entrou pela porta da emergência, viu Henrique coberto de sangue, sendo levado às pressas pelos corredores. "Henrique!" gritou ela. Ele abriu os olhos por um instante. "Isa, eu descobri tudo. Você é inocente." E desmaiou. Isabela desabou chorando como se o mundo tivesse acabado ali. E, de certa forma, tinha acabado mesmo. O hospital estava silencioso quando Henrique abriu os olhos pela primeira vez após o acidente. Tudo parecia distante e nevoado. As luzes brancas o incomodavam. A dor não o deixava respirar direito. Mas havia algo mais forte do que qualquer dor física. A lembrança de Isabela. Isabela chegando correndo, desesperada. Isabela chamando seu nome. Isabela chorando enquanto ele era levado para a sala de cirurgia. Ele precisava vê-la. Precisava dizer que ela era inocente. Precisava dizer que a amava. Dessa vez, em voz alta, sem medo. Quando a enfermeira entrou, ele forçou a voz. "Ah, Isabela, onde ela está?" A enfermeira sorriu com gentileza. "Ela está no corredor. Não saiu daqui desde ontem." Henrique sentiu o peito aquecer. Minutos depois, Isabela entrou no quarto de UTI. Seus cabelos estavam bagunçados, os olhos vermelhos, mas ainda assim, era a visão mais linda que ele já vira. "Henrique", disse ela com a voz falhando. "Eu tô aqui", respondeu ele tentando sorrir. Ela correu até a cama e segurou a mão dele com força. As lágrimas vieram imediatamente, como se estivessem esperando apenas aquele toque para desabar. "Eu achei que você ia morrer. Eu achei." Henrique apertou sua mão, mesmo fraco. "Eu descobri tudo, Isa. Você nunca roubou nada. Foi minha mãe. E Clara." O capataz confessou. Isabela chorou mais forte. A dor de ter sido injustiçada queimou dentro dela. "Eu sabia, mas ninguém acreditou." Henrique fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. "Eu acreditei. Sempre acreditei. Só não consegui te proteger." Isabela encostou a testa na dele. "Eu não queria que você se machucasse por minha causa." Henrique sorriu fraco. "Valeu a pena. Eu faria tudo de novo." O amor deles finalmente estava ali, exposto, verdadeiro, dolorosamente real. Era lindo e, ao mesmo tempo, perigoso. Porque, enquanto eles se reencontravam, longe dali, Álvaro Soares recebia a notícia de que Henrique tinha sobrevivido e, ainda por cima, descoberto toda a farsa. "Se esse garoto abrir a boca, acaba a minha carreira", disse ele, com o rosto contorcido de ódio. "O que o senhor quer que a gente faça?" perguntou o capanga. Álvaro respirou fundo, olhando pela janela da mansão. O que deveria ter sido feito da primeira vez. Fez um gesto com a mão. "E dessa vez eliminem a testemunha também. A moça. Nada pode sobrar." A ordem estava dada, e a sombra da morte começava a se aproximar novamente. Henrique insistiu para que Isabela fosse embora, para que se escondesse, para que fugisse da fazenda e de tudo aquilo. Mas ela recusou. "Eu não vou te deixar sozinho de novo", disse ela. "Se forem atrás de você, vão ter que passar por mim." Ele tentou protestar. "Isa, eu não quero que você morra por minha causa. E eu não quero que você morra sozinho", respondeu ela firme. "Já basta tudo que fizeram com a gente." Durante os 2 dias seguintes, Henrique começou a melhorar lentamente, mas ainda estava longe de poder se levantar sozinho. Isabela dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama, e a cada pequeno movimento dele, ela acordava assustada. Uma madrugada, porém, tudo mudou. Clara apareceu na porta do quarto. Estava pálida, chorando, tremendo. "Eu preciso falar com vocês." Henrique e Isabela olharam para ela desconfiados. Clara entrou, enxugando as lágrimas com as mãos trêmulas. "Meu pai, ele sabe que você descobriu tudo. Ele acredita que vocês vão denunciá-lo. E ele mandou matar vocês dois." Isabela ficou gelada. Henrique tentou se sentar, grunhindo de dor. "Quando?" perguntou. "Hoje. Eles estão a caminho do hospital. Meu pai subornou seguranças, funcionários. Vocês têm minutos." "Não mais que isso." O ar se tornou pesado. O relógio parecia correr rápido demais.
Isabela correu até Henrique, tentando ajudá-lo a levantar. Vamos, eu coloco você na cadeira de rodas. Henrique tentava se mover, mas seu corpo mal respondia. Isabela, se eles te pegarem, você precisa fugir. Eu não vou te deixar, gritou ela, com lágrimas nos olhos. Vai ser pior se ficarmos aqui. Precisamos sair agora, Clara disse, olhando desesperada para o corredor. E então ouviram passos, pesados, vários, chegando perto. Isabela sentiu o coração disparar. Eles já estão aqui, sussurrou Clara. A porta do hospital se abriu com força. 2 homens entraram pela recepção. Outros 2 vinham pelo corredor lateral. O cerco estava fechado. Isabela empurrou a cadeira de rodas com toda a força que tinha. Clara correu à frente para guiar o caminho. Henrique gemia, sentindo cada movimento, mas se agarrava aos braços da cadeira, desesperado. Os passos se aproximavam. Os homens gritavam ordens. As luzes começaram a se apagar. Alguém havia desligado parte da energia. Era agora ou nunca. E eles fugiram pelo corredor escuro, como presas tentando escapar de predadores, sem saber que só um deles veria o amanhecer. O hospital inteiro parecia um labirinto sombrio enquanto os 3 corriam pelos corredores mal iluminados. O som das botas pesadas dos capangas ecoava cada vez mais perto. Por aqui, gritou Clara. A saída de emergência. Isabela empurrava a cadeira com força ofegante, o coração disparado. Henrique tentava ajudá-la, segurando os braços da cadeira para não cair. Isa, me deixa para trás, murmurou ele. Cale a boca, ela gritou com lágrimas escorrendo. Você não vai morrer hoje, não vai. Quando chegaram à porta de emergência, ouviram um barulho atrás deles. Um dos homens os havia alcançado. Aí estão eles. Isabela empurrou Henrique para fora da porta enquanto Clara tentava segurar o agressor. Vão! Gritou Clara. Outro capanga chegou por trás e a segurou pelo braço. Solta ela! Gritou Isabela. Mas Clara sabia que não tinha mais escapatória. Ela olhou para Isabela com culpa. Me perdoa por tudo. E chutou o homem com força, derrubando-o para ganhar segundos preciosos para os 2 fugirem. Clara! Isabela tentou voltar, mas Henrique puxou seu braço. Ela escolheu, agora corre! Eles desceram a escada cambaleando, Isabela puxando a cadeira de rodas com desespero. Os capangas se aproximavam. Tiros ecoavam no corredor. Vidros quebravam. Era o caos. Quando alcançaram o estacionamento, Isabela percebeu algo terrível. Não tinha mais para onde correr. Um dos homens surgiu na porta da escada com uma arma em mãos. Tamparam a saída. A luz do estacionamento refletiu no metal da pistola. Henrique tentou se levantar da cadeira. Não! Gritou Isabela, empurrando-o de volta. Você não aguenta? O homem apontou a arma para Henrique. Ordem do deputado. Nada pessoal. Isabela sentiu o mundo parar. E então fez a escolha que mudaria tudo. Ela correu. Se jogou na frente de Henrique. O disparo ecoou no estacionamento vazio. O som do impacto perfurou o silêncio. O tiro a atingiu no peito. O corpo dela foi lançado para trás. O sangue escorreu rápido demais. Isabela! O grito de Henrique rasgou o ar. Ele caiu ao lado dela, segurando seu corpo enlouquecido. Não, 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 fica aqui, fica comigo. Isabela tossiu sangue tentando respirar. Os olhos dela já perdiam o brilho. Eu te disse que não ia deixar você morrer. Sozinho. Henrique chorava como uma criança. Eu te amo. Por favor, não vá embora. Não faz isso. A mão dela tocou o rosto dele pela última vez. Eu te amo. Henrique. A cabeça dela caiu sobre seu peito. As sirenes da polícia chegaram segundos depois. Os capangas fugiram. Mas nada disso importava. Henrique tinha acabado de perder o amor da sua vida nos seus braços, e não havia dor maior no mundo. O dia do enterro de Isabela foi cinzento, como se o céu também estivesse de luto. A chuva fina caía sobre a terra vermelha, e cada gota parecia uma lágrima caída do céu. Henrique permaneceu ao lado do caixão o tempo inteiro. Não falou, não chorou, não se moveu. Era como se sua alma tivesse ficado presa no estacionamento do hospital,
onde ela morreu nos braços dele. Os funcionários da fazenda vieram em silêncio. Clara, destruída, chorava escondida. Até Dona Esther apareceu, mas a culpa era tão pesada que ela não conseguiu encarar o próprio filho. Quando todos se foram, Henrique ficou sozinho, ajoelhado na frente do túmulo simples, uma cruz de madeira. O nome dela escrito à mão. Ele finalmente falou, com a voz quebrada, com o coração dilacerado. Eu falhei com você. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter morrido no seu lugar. Me perdoa, Isa. As lágrimas caíram. Ele tocou a terra úmida. Eu prometo que ninguém mais vai sofrer o que você sofreu. Eu prometo que a sua voz, a sua luta, o seu amor, não vão ser esquecidos. Henrique vendeu parte da fazenda e criou um grande projeto social com o nome dela. Instituto Isabela Nunes, dedicado a ajudar famílias pobres, mulheres vítimas de violência, jovens sem oportunidades. A fazenda, antes símbolo de poder e tradição, se tornou um refúgio para quem não tinha nada. E todos os dias, ao pôr do sol, Henrique caminhava até o túmulo dela. Sentava no chão, fechava os olhos e dizia: Eu ainda te amo, sempre vou amar, e um dia eu te encontro de novo. E assim terminou a história de Isabela e Henrique, um amor que nasceu proibido, que enfrentou o mundo, e que mesmo na morte continuou vivo. Porque alguns amores, mesmo rasgados pela crueldade, jamais são esquecidos.